primeira etapa na construção do fenograma vai ser o reconhecimento dos caracteres. Então aqui, por exemplo, nós temos uma tabela onde nós temos os caracteres, que nesse caso são a fertilização, estágio larval, escamas, tetrápoda, etc. E aqui nós temos também os grupos, os taxons, né, dos animais, que nesse caso nós temos os peixes, os anfíbios, cobras, lagartos e tartarugas. E aqui, né, tá a questão dos caracteres, se eles estão presentes, ausentes e de que forma eles vão estar presentes. Então, no caso da fertilização, por exemplo, nós temos aqui a fertilização externa, que está presente nos peixes e nos anfíbios, e interna, que está presente nas cobras, nos lagartos e nas tartarugas. O estágio larval, que vai estar presente nos peixes e nos anfíbios, que vai estar ausente nos demais. Então, o primeiro passo, né, vai ser reconhecer, na questão do fenograma, vai ser reconhecer esses caracteres. E aí, né, após identificar esses caracteres, o próximo passo vai ser a construção de uma matriz codificada. Então, para isso, né, para construir essa matriz codificada que vocês estão observando aqui, vai ser necessário atribuir um número para diferenciar esses caracteres, né? Então, aqui, por exemplo, no caso da fertilização, ela vai ser externa nos peixes e nos anfíbios. Então, eu escolhi o número 0 para representar esses caracteres. Então, vocês podem escolher o número que vocês quiserem para diferenciar esses caracteres, né? Poderia ser 1, 2, 3, mas nesse caso aqui eu escolhi o 0, para representar o caso dessa fertilização externa. Já no caso das cobras, dos lagartos e das tartarugas, ela vai ocorrer de forma interna. Então aqui eu escolhi o número 1 para representar esse caractere, né? Nesse caso a fertilização interna. Então novamente eu poderia ter escolhido qualquer outro número, eu poderia ter escolhido 2, 3, mas nesse caso eu escolhi o número 1. E aí, por exemplo, no caso do estágio larval, ele vai estar presente nos peixes e nos anfíbios. E aqui eu escolhi o número 1 para representar essa presença, né? Nos peixes e nos anfíbios. E ele vai estar ausente nas cobras, no lagarto e tartaruga. Então eu escolhi o número 0 para representá-lo. E assim vocês vão fazendo com todos os outros, né? No caso, se tiver mais de um caractere diferente aqui, né? No caso, por exemplo, se tiver 3, aí vocês vão ter que escolher 3 números diferentes para identificar esse caractere, né? Mas nesse caso aqui, todos só vão ter 2 diferentes, né? Então, nesse caso, eu escolhi os números, né? 0 e 1 para representá-los. Então, vocês vão fazendo isso, né? Atribuindo esses números a esses caracteres para diferenciá-los. E aí, no final, vocês vão ter essa matriz codificada. E aí, né, o próximo passo, a partir dessa matriz codificada, vai ser construir uma matriz de similaridade entre os táxons. Então, aqui, para construir essa matriz, vocês vão colocar em uma linha, né? Os táxons, né? No caso do grupo dos animais, que nesse caso são os peixes, os anfíbios, as cobras, lagartos e tartarugas. E na coluna, né, vocês vão repetir de novo, na mesma sequência, esses mesmos táxons. E aí, o que é que vocês vão fazer agora? Vão comparar, né, os grupos para ver qual vai ser a similaridade entre eles. Então, aqui, por exemplo, no caso dos peixes, peixe com peixe eu não comparo. Então, aqui eu coloquei um traço, né? Já que eu não posso comparar peixe com peixe. E aí eu vou comparar os peixes com os anfíbios. E aí, como é que funciona isso? Vocês voltam aqui na matriz codificada. E aí vocês vão observar quais vão ser os caracteres que eles vão ter em comum aqui. No caso, quais caracteres, né, eles vão apresentar os mesmos números. Então, aqui no caso dos peixes comparado com os anfíbios, né? No caso da fertilização. Ambos apresentam o número 0 aqui. Então, eles têm esse caractere em comum. No estágio larval, também, os dois têm o número 1. Então, também eles estão compartilhando aqui. Esse caractere é comum entre os dois. Já no caso das escamas, está diferente. Ó. Aqui está 1 e aqui está 0. Então, não é comum. A mesma coisa com o tetrápode, também não. Aí já a carapaça tá 0 aqui em ambos, então eles têm essa característica comum. Os ossos anteriores do crânio também tá 0, então eles também têm essa característica comum. E os miômeros aqui tá 1 em ambos, então eles também têm essa característica comum. Então aqui, ó, se vocês observarem aqui na matriz, novamente, vocês vão ver que eles vão compartilhar 5 caracteres de um total de 7 que tem aqui nessa matriz.
Então, se eles compartilham, né, 5 caracteres de 7, então eu vou dividir esses 5 por 7, que é o número total de caracteres que eu tenho lá na minha matriz codificada. Que eu vou obter, né, um valor dessa divisão igual a 0,71. E aí eu continuo fazendo essa comparação, por exemplo, entre peixes e cobras. Aí eu venho aqui novamente, peixe com cobra. Aqui, fertilização está diferente, então não é comum. Estágio larval também está diferente, ó, tá vendo? 1 e 0. Escamas está idêntico aqui, 1 em 1, então a gente tem esse comum. Tetrápode está 0 em ambos, então a gente também tem esse comum. A carapaça também está 0, então a gente também tem esse comum. Os ossos do crânio estão diferentes, aqui está 0, aqui está 1, então não tem comum. E aqui também está diferente. Então vocês vão observar que aqui que peixes e cobras eles compartilham um total de 3 características de 7. Então eu venho aqui na tabela, ó, e coloco 3 dividido por 7, que dá um total de 0,42. Aí eu volto lá e comparo peixes com lagartos. Aí eu faço a mesma coisa. Vejo quantos eles vão ter aqui, quantos caracteres eles vão ter em comum do total que eu tenho aqui na minha matriz, nesse caso é de 7. Então aqui, ó, para adiantar, né, os peixes e os lagartos, eles vão ter 2 caracteres de 7 em comum. Aí eu divido esse valor e obtenho esse valor aqui. Aí peixes com tartarugas, eles vão compartilhar um de 7, então realiza a divisão e obtém esse valor. Anfíbio comparado com cobra, eles vão ter um caractere de 7, comparado com lagartos, 2 de 7, com tartarugas, 3 de 7, e assim sucessivamente, né? Vocês vão fazendo com todos, vão fazendo essa comparação entre todos até ter comparado todos os stats lá, né? E aí, no final, depois que vocês fizeram essas comparações e fizeram as divisões, vocês vão observar agora qual vai ser o maior valor de similaridade aqui que vocês obtiveram a partir da divisão, né? Que nesse caso aqui, o maior valor de todos aqui foi entre cobras e lagartos, que eles tiveram um total de 6 de 7 caracteres em comum. E dividindo, né, esses números, nós tivemos um total de 0,85. Então, esse 0,85 vai ser o maior valor aqui. Então, eu vou pegar esse valor, 0,85, e eu vou começar a construir o fenograma a partir dele. Que nesse caso, esse valor vai ser da comparação de cobras com lagartos. Então, eu vou juntar esses dois no fenograma. Então, traço uma linha aqui, ó. Traço uma linha, marco um traço aqui nessa linha, e coloco aqui o valor de 0,85. E abaixo desse valor, eu traço essa linha aqui, ó, juntando, colocando aqui um abaixo do outro, cobra e lagarto. Então, aqui vai ser o primeiro passo, né, na construção do fenograma. E aí eu passo para o próximo. E aí no próximo, né, eu vou, de novo, construir uma matriz de similaridade, só que dessa vez juntando cobra e lagarto aqui, em um grupo só, tá vendo? Juntei cobra e lagarto. E aí, como é que eu vou fazer para preencher nessa tabela? Eu só vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na outra tabela, né? Então, a comparação de peixe e anfíbio. Eu já fiz essa comparação antes, então eu só preciso pegar o valor que estava na outra tabela, que nesse caso aqui ó, era 0,71, e repetir aqui, 0,71. Agora, peixes comparado com cobras e lagartos, como é que eu faço? Eu vou lá na outra tabela e pego o valor de comparação entre peixes e cobras, que nesse caso foi 0,42, e a comparação entre peixes e lagartos, que nesse caso foi 0,28. Então, eu vou somar os dois, como está aqui, ó, 0,42 mais 0,28. E aí eu divido dessa vez por 2. Já que nesse caso eu estou fazendo a comparação, né, entre dois grupos agora, né? Não mais por 7, pelos caracteres, agora é por grupo. Então, eu tenho aqui dois valores, então eu vou dividir esses dois valores, que foi a comparação entre peixe e cobra, e peixe e lagarto, somo os dois e divido por 2, e aí dá 0,35. E aí o peixe com tartaruga, eu só repito o que estava lá na outra tabela, né, o valor de comparação entre os dois, e agora eu faço peixe comparado com cobra e lagarto, aí eu faço a mesma coisa, no caso dos anfíbios, perdão. Então, eu tenho aqui anfíbio comparado com cobra, deu 0,14, e comparado com lagarto, deu 0,28. Então, eu venho aqui ó, e só somo 0,14,
que foi o valor de comparação de anfíbio com cobra, mais 0,28, que foi o valor de comparação de anfíbio com lagarto. Divide esse valor por 2 e aí dá 0,21. E aí o outro eu só repito, né, que foi o valor de comparação de anfíbio com tartaruga. E aí cobra e lagarto comparado com tartaruga, eu faço o mesmo processo. Eu vejo qual foi o valor que deu de tartaruga comparado com cobra, que nesse caso foi 0,42, e somo com o valor de tartaruga comparado com lagarto, que lá na outra tabela era 0,57. Divido esse valor por 2, e aí eu obtive um valor de 0,49. E aí, novamente, eu só vou observar aqui nessa matriz, né, qual que foi o maior valor de comparação entre eles, né, que nesse caso aqui foi o de peixe com anfíbio, com 0,71. Então, eu venho aqui no meu fenograma, né, que eu comecei a construir antes, marco aqui um traço na linha, coloco o valor, né, de comparação entre peixes e anfíbios, que foi 0,71, que nessa tabela aqui foi o maior. E aqui eu traço, abaixo dessa linha, né, eu traço essas duas linhas aqui juntando os peixes com os anfíbios. E aí agora, feito isso, eu passo e construo de novo outra matriz, dessa vez juntando os peixes com os anfíbios. E aí, para fazer, né, essa comparação entre os valores, eu uso a mesma lógica do outro. Então, o que é que eu faço nesse caso? Eu vou pegar o valor de comparação de peixes na outra tabela, com cobras e lagartos, e vou colocar aqui, que nesse caso foi 0,35. E vou somar esse valor com o valor de comparação entre os anfíbios e os lagartos da tabela anterior, que nesse caso foi 0,21. Divido por 2, e aí eu obtenho o valor de 0,28. Aí no caso dos peixes e anfíbios com as tartarugas, a mesma coisa. Eu vejo quanto que foi o valor na tabela anterior entre peixe e tartaruga, que foi 0,14. Aqui, ó, peixe com tartaruga foi 0,14. E o valor de anfíbio com tartaruga, que aqui, ó, na tabela anterior foi 0,42. Então, eu somo esses dois valores, divido por 2 e eu obtive aqui 0,28. E aí o outro número, né, que foi entre cobra, lagarto e tartaruga, eu já tinha feito na outra tabela, então só preciso repetir esse valor aqui. E aí, de novo, eu observo qual que foi o maior valor que eu obtive aqui, né, nessa matriz. Nesse caso, foi o de 0,49, que foi a comparação entre cobra, lagarto com tartaruga. E aí, novamente, eu faço o mesmo processo. Eu marco aqui, na linha do fenograma, um tracinho, coloco o valor acima desse traço, e abaixo dele, eu puxo uma linha aqui, colocando tartaruga. Que nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, esse valor vai ser a junção de cobra, lagarto com tartaruga. Então, a cobra, lagarto e tartaruga tem que ficar junto. Então, eu traço uma linha daqui, ó, juntando eles aqui. Então, eu não poderia puxar, por exemplo, uma linha juntando peixe e anfíbio, porque aí estaria errado. Porque esse valor não está juntando peixe, anfíbio com tartaruga. Ele está juntando cobra, lagarto com tartaruga. Então, eu tenho que puxar esse traço daqui, ó, juntando esses três. Feito isso, eu passo para a minha última matriz codificada. Que nesse caso, eu juntei agora cobra, lagarto e tartaruga. E aí eu vou comparar ele com um grupo de peixes e anfíbios. E aí como é que eu faço essa comparação agora? Eu vou pegar o valor de comparação entre peixes e anfíbios da tabela anterior. Aqui, ó, peixe e anfíbio comparado com tartaruga, que foi de 0,28, mais o valor de comparação entre aqui, ó, entre os peixes e os anfíbios e cobra e lagarto. Nesse caso foram os dois últimos valores que sobraram, né? Então, quando chega no final, para fazer essa matriz final, vocês só precisam pegar os dois últimos valores que sobraram, que nesse caso foi a comparação de peixe anfíbio com cobra e lagarto e tartaruga. E aí vocês somam esses dois valores, divide por 2 novamente, e aqui nesse caso eu obtive 0,28, que aí é o valor que vai juntar, né, todos os grupos. Então eu venho aqui no fenograma, traço uma linha, coloco esse valor de 0,28, e aqui, ó, eu traço uma linha que vai juntar todos os grupos, né, agora no final. No caso, cobra, lagarto com tartaruga, com peixe e anfíbio.
E aí vai ser basicamente isso, né, os processos que precisam ser feitos para a construção de um fenograma.